Salve, salve galerinha, professor Romonari com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós iremos definir a quantidade de movimento, aprender a calcular o módulo, definir direção e sentido, tendo em vista que quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial, e vamos tratar o teorema do impulso, que vai relacionar o impulso com a variação dessa grandeza física chamada de quantidade de movimento, beleza? Então, vamos lá, pessoal, acompanha aí comigo. Então vamos lá, pessoal. Para começar, nós vamos falar sobre a quantidade de movimento. E nós vamos definir a quantidade de movimento da seguinte forma. Ó. Imagine que aqui eu tenho a minha trajetória. Sobre essa trajetória, eu tenho uma partícula, um corpo de massa m. E esse corpo está a uma velocidade vetorial v. Tá? Tá aqui o nosso vetor velocidade. Deixa eu colocar aqui de novo o mzinho da massa. Então tá aí. Você tem o corpo que está se movimentando ao longo de uma trajetória, tá? Que nós estamos em uma única dimensão, analisando só no eixo X. E a quantidade de movimento nós vamos defini-la da seguinte forma. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? Só para lembrar que também é vetorial igual ao impulso. Então, a formulazinha para o cálculo da quantidade de movimento, nós vamos usar Q, flechinha, para indicar que é vetor. Isso aqui depende da massa do corpo e da velocidade vetorial deste corpo. Então, essa é a expressão matemática que vai definir a grandeza quantidade de movimento. Então, como sendo um vetor, a quantidade de movimento vai apresentar um módulo, que é o valor numérico, né? Módulo, sempre lembrar que o módulo, nós estamos falando do valor numérico, e o módulo da quantidade de movimento vai ser dado pela expressão, pelo módulo daquela expressão, né? Módulo da quantidade de movimento é m módulo de v. Ou seja, os valores, tá? Um vetor, ele vai ter direção e também vai ter sentido. A direção é dada pela velocidade e o sentido também. O sentido é o mesmo da velocidade. Então aqui, por exemplo, se eu fosse caracterizar o vetor quantidade de movimento para a situação que eu coloquei aqui, essa partícula tem módulo Q m vezes v, né? Ou seja, a quantidade de movimento dessa partícula é m vezes v. A direção, ela está se movimentando na horizontal e o sentido, ela está indo para a direita.
Tá certo? Então, toda vez que você for trabalhar com a quantidade de movimento, você precisa lembrar que ela é uma grandeza vetorial. Então, ela vai ter direção, vai ter sentido e vai ter o seu módulo. Tá certo? E isso aqui eu estou falando num sistema constituído por uma única partícula. Eu posso ter um sistema de partículas. E aí, como é que eu vou fazer o cálculo quando eu estiver trabalhando com um sistema de partículas? Vamos imaginar uma mesa de sinuca, por exemplo, para pensar nesse sistema de partículas. Você tem aqui um conjunto de corpos que vai ter uma quantidade de movimento. Então, vamos chamar aqui, ó, Q1 associado à partícula 1. Q2 para essa partícula 2. Aqui nós vamos ter um Q3. Só mais um aqui para a gente fechar. Q4. Poderia ter aí vários corpos, tá? Todos eles, sua quantidade de movimento, ela vai ser dada Q igual a M vezes V. Beleza? E aí, se eu quero saber qual é a quantidade de movimento desse sistema de partículas nesse meu referencial, né? Estamos imaginando ali que eu tenho bolas de bilhar, né? Sinuca. O referencial na minha mesa de sinuca, em um certo instante de tempo T, a quantidade de movimento total do meu sistema, tá? Nós podemos chamar que total, vai ser a soma vetorial da quantidade de movimento de cada uma das partículas. Tá? Então, eu vou somar Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. E eu vou somar, ali só tem 4, né? Mas poderia ter mais. Vou somar até a enésima partícula para obter a quantidade de movimento, tá? Então, você tem que fazer uma soma vetorial. E aí, aquelas regrinhas de vetores que a gente já aprendeu vão ser aplicadas, né? Se tem vetores mesma direção, mesmo sentido, mesma direção em sentidos opostos, se são perpendiculares entre si, tá certo? Então, vai se dar pela soma vetorial. E você pode escrever essa expressão, né? Que é total, como sendo M1 V1 mais M2 V2 mais M3 V3 mais até a última partícula MN VN, tá? Então, sempre que você precisar determinar a quantidade de movimento para um sistema de partículas, você tem que fazer essa soma vetorial, porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que tem módulo M vezes V. Tá certo? Agora a gente vai falar do teorema do impulso, que é um teorema muito importante, e é ele que nós vamos aplicar na grande maioria dos problemas que a gente vai resolver. Vamos imaginar aquela mesma situação. Eu tenho uma partícula que está andando ao longo da direção X. Está aqui a minha partícula. Essa partícula tem a massa M. Está aqui na posição. E eu começo a marcar o tempo aqui. Nesse ponto, o tempo T1. E vou marcando aqui até um segundo instante de tempo T2. Essa minha partícula tem uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V1, e velocidade final, que eu vou chamar de
V2. Essa partícula, ela aumenta a sua velocidade, né? Aqui nós observamos que V2, né, o módulo de V2 é maior que o módulo de V1. Sempre lembrar que o tamanho da flecha mede para a gente a intensidade do vetor. Tá? V2 é maior que V1. Isso acontece por conta da ação de uma força que está atuando na partícula. Então, sobre essa partícula aqui, nós temos uma força atuando que faz com que a velocidade aumente do tempo T1 para o tempo T2. Vamos levar em consideração que essa força ela é constante, beleza? E aí, lembrando da aula passada, nós vimos que o impulso, que é uma grandeza que vai medir para a gente a aplicação da força e o tempo de aplicação dessa força, né? Então, entre esses dois momentos aqui, você tem um ΔT, que aqui no caso seria T2 menos T1. Então, enquanto essa força está atuando, vai existir aí o impulso. E aí, para quem não viu ou quem não lembra da aula passada, nós definimos o impulso, também é uma grandeza vetorial, tá? E você tem o módulo do impulso dada pela expressão que é a força vezes o intervalo de tempo. Então, essa é a expressão do impulso da nossa aula anterior. Bem, mas se esse corpo tem velocidade, ele também tem quantidade de movimento. Tá? E aí, como nós acabamos de ver, a quantidade de movimento dessa partícula vai ser dada módulo Q, né, é m vezes v. Essas duas equações, elas se relacionam. Tá? Essas duas equações se relacionam. Vamos mostrar a relação entre elas. Olha só, quando existe uma força sendo aplicada, né, aqui no corpo de massa m, ele faz a velocidade aumentar. Ou seja, o meu corpo ele está sujeito a uma aceleração. Tá? Então, meu corpo tem uma aceleração. E aí, para quem não lembra, a aceleração é dada pela... É um vetor também, né? Que é dado pela variação da velocidade dividido pelo tempo. Tá certo? Essa aceleração aparece por quê? Porque tem uma força sendo aplicada na minha partícula. Essa força, ela é dada pela segunda lei de Newton. E o que diz a segunda lei de Newton? Diz pra gente que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós vamos poder relacionar a grandeza impulso com a grandeza quantidade de movimento. Olha só como é que a gente vai fazer essa relação. Vamos tomar aí a segunda lei de Newton. Que nós temos força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, pela sua definição, é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Nós podemos pegar esse ΔT aqui, que está deste lado aqui, dividindo, né? Levando em consideração que a massa não sofre variação no tempo, né? A gente sabe que do instante no T1 e T2 a massa da minha partícula é a mesma, tá? Então, eu vou pegar esse ΔT que está aqui dividindo
e vou jogar ele lá para o outro lado, ele vai passar para o outro lado multiplicando, tá certo? E aí nós vamos obter força resultante vezes delta T é igual a M vezes delta V. Aqui, nós podemos abrir o delta V. Escrever que a força resultante vezes delta T é igual a M. Delta V, o que é delta V? É a velocidade final, seria V2, menos a velocidade inicial, que é V1. Aqui, com M, nós podemos fazer a distributiva. Tá? Podemos fazer a distributiva, multiplicar o M por V2 e multiplicar o M por V1. E aí nós vamos obter a seguinte relação. A força resultante vezes o ΔT é igual a mV2 menos mV1. Aí olha só o que nós temos aqui. Força resultante vezes o ΔT, isso aqui me dá o impulso. Isso vai ser igual M vezes V2. Isso aqui é a quantidade de movimento. Essa é a quantidade de movimento final. Menos M vezes V1. Isso aqui é a quantidade de movimento inicial. Se vocês lembrarem que final menos inicial, né, isso daqui, ó, representa uma variação. Variação de quem? Variação da quantidade de movimento. Certo? E, portanto, nós podemos escrever o teorema do impulso, quantidade de movimento, e dizer o seguinte, né? O impulso resultante e ele é igual à variação da quantidade de movimento. Tá certo? Então, nós vamos utilizar muito esta relação para obter o impulso e também para obter a quantidade de movimento dos corpos em uma série de situações. Então era isso para a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.